João Batista foi um profeta que muito chama a minha atenção, tem muito a minha admiração. A gente sabe que ele era filho de Zacarias, um sacerdote nos tempos de Jesus, e sendo filho de Zacarias, né, Zacarias e Isabel, que era a mãe dele, ele pertencia a uma linhagem essa que com certeza iria suceder o seu pai no futuro. Ou seja, ele tinha um futuro ali já garantido, digamos assim. E como sendo filho, ele tinha acesso aos banquetes sacerdotais, ele tinha acesso às regalias da época. Mas a gente percebe na história que João ele abre mão disso tudo. Ele abre mão, ele vai para o deserto. Ao invés de ficar no templo, ele vai para o deserto. Ao invés de se regalar, né, com os banquetes sacerdotais, ele vai para o deserto, se veste com pelos de camelo. Ele tem como base a sua alimentação mel silvestre, gafanhotos, uma mensagem totalmente diferente, na rota contrária à da época, né? Se tratando do que era pregado nos templos, pelos sacerdotes, claro e evidente. E a gente percebe que muita gente olha para a vida de João Batista e fala assim, mas era fácil, ele era um gadita, ele era um nazireu, enfim, escuta, o tempo de corrupção, ou a corrupção que existia na época de João Batista era tremenda, era grande. Para você ter uma ideia, só se podia ter um sumo sacerdote. E na época de João Batista existia Anás e Caifás, ou seja, sogro e genro eram sumos sacerdotes na época de João Batista. E ele com certeza percebeu toda a podridão ali na época de cara, e ele resolveu então fazer um caminho diferente, não se amoldando ao que já estava ali, não se amoldando aos costumes, não se amoldando à corrupção que já existia nos templos, e resolvendo assim fazer um caminho totalmente diferente, gritando como um louco para muitos, né? Dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Queridos, João Batista, ele era apenas uma voz para alguns no deserto, mas a gente sabe muito bem que ele foi o precursor de Jesus, aquele que abriu o caminho, aquele que veio como um atrator, passando em cima de muitos costumes, tradições, mas cumprindo com a vontade de Deus.